Tem gente que passa anos sentindo dor na coluna sem saber o motivo, é um sofrimento. Às vezes só se descobre o diagnóstico com um exame como a ressonância magnética. Depois vem a fase do tratamento, ou quem sabe até uma cirurgia. O Dr. Drauzio Varela explica agora as opções para quem tem essa dor que não passa. Ela ataca sem pedir licença e pode trazer muito incômodo. Dá umas fisgadas, como se estivesse levando choque. Dor na coluna. E aqui na lombar parece que tem uma faca enfiada. Em 5 meses, o Adalberto ficou travado 2 vezes. A última foi na véspera de uma viagem de trabalho. Ele foi, mas com dor. Essa lateral dessa aqui e aqui, tá todinho formigando já. Seja trabalhando com o manicure, seja cuidando da casa, a Daniela está sempre com dor. Aí quando chega a noite, dói até o fio de cabelo. A Ana carrega os remédios para onde vai, mas quando nada resolve... Tomo umas injeções no hospital. Há 4 anos, as caminhadas, mesmo que curtas, se tornaram um desafio doloroso para o Beto. Trabalho um pouquinho, sento um pouco. Agora, se não melhorar, eu tenho que deitar lá na cama, lá, dar uma esticada no corpo. Voltar à rotina, né? É meu sonho. Que agora está mais próximo para todos eles, que finalmente vão receber o tratamento especializado. É hora de dar um basta nesta dor que não passa. Não há lombar que resista. Aqui. Aí eu tento dar uma estraladinha nas costas. E aí já fico mais relaxada, assim. Será que isso faz bem à coluna? Acaba sendo um movimento brusco, um movimento abrupto. Isso também não é bom a longo prazo. A Ana veio para uma consulta no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu sinto bastante dor nessa parte e também aqui no meio. Aqui no ciático dói. Doeu. O seu quadro a gente chama de discopatia. Os discos que separam as vértebras da coluna lombar da Ana se desgastaram e perderam a elasticidade e a altura. A situação está pior entre a 4ª e a 5ª vértebras. Não é nada grave, mas precisa de tratamento. Esse problema de degeneração, quando ele progride, formam hérnias de disco. Se a nossa coluna tivesse apenas as vértebras, seria rígida. Osso bateria com osso e ninguém aguentaria de dor. Por isso, entre as vértebras, existe uma espécie de amortecedor, uma almofada que nós chamamos de disco. O disco tem um conteúdo gelatinoso, é como se fosse um chiclete com recheio. Quando a pressão sobre o disco é muito alta, ele fica inflamado. O conteúdo pode extravasar e comprimir os nervos. É a hérnia de disco. E nós vamos ter que cuidar de 3 coisas, basicamente. Peso, postura e atividade física. Fisioterapia no começo e depois atividade física. Eu senti que se eu fizer o tratamento, eu vou ficar nova, né? Ficar novo para voltar a fazer o que ele mais gosta. Esse é o desejo do Beto. Dirigir, passear, final de semana, né? A pescaria. Mas por causa da dor e da fraqueza nas pernas, ele quase não sai de casa. Para ir ao banco, por exemplo, o Beto depende da carona de amigos, porque não consegue nem andar de ônibus. Receber ajuda sempre incomoda, né? A gente tem um receio do pior, ele vir a não poder mais andar. A Esperança está a 190 quilômetros daqui. É difícil também? Dói a barriga da perna aqui, ó. Aqui dói. Depois de 4 anos de idas e vindas aos médicos, finalmente o diagnóstico. O senhor está com um quadro bem avançado de estenose. Dentro da coluna existe um canal por onde passam os nervos que chegam às pernas. Estenose é quando esse canal está comprimido, apertado. Os nervos ficam prensados lá dentro. Por isso a dor é irradiada para as pernas. Quando já se tentou o tratamento com fisioterapia, com remédios, ele não foi eficiente, o tratamento é cirurgia. Que já está agendada para daqui a 20 dias. Eu estou esperançoso, sim. Uma esperança que a Daniela também procura.
Eu quero me olhar no espelho e ver outra Daniela. Daniela não aguenta mais conviver com a dor que começou depois que ela virou manicure. Sempre a cliente fica um pouco abaixo de você. Então você tem que ficar trabalhando assim e é complicado. Você sempre faz movimentos errados, né? Quem não sente dor faz as atividades do dia a dia de forma tão automática que nem se lembra da existência da coluna. Mas é preciso parar para pensar se a nossa postura não pressiona e sobrecarrega os discos entre as vértebras. A forma de sentar, a posição do nosso corpo ao ficarmos em pé, a inclinação da coluna ao mexermos no celular. As dores podem não aparecer agora, mas com o tempo vão cobrar um preço alto. Foi o que aconteceu com a Daniela. A dor veio 2 anos depois que ela começou nessa profissão. Chegou a hora de saber o que está acontecendo. Nada muito grave. Uma protrusão. Os discos da coluna lombar da Daniela também estão danificados, como os da Ana. Mas em um deles há uma protuberância, uma saliência que está atingindo o nervo. É diferente da hérnia de disco, porque o conteúdo do disco não extravasou. Então a gente começa o tratamento com fisioterapia, com RPG. E quando você tiver melhor, a gente inicia com atividade física sem impacto. Daniela não perdeu tempo. Dani, a parte que a gente vai fazer agora é a parte da eletroterapia. Mas o começo não é fácil. Tá dando muito ainda? Melhorou? Eu vi realmente que eu tô travada. Um pouquinho só que estica já sente aquela tensão muscular. Mas ela não desistiu. Já está na 10ª sessão de fisioterapia. Já tá indo muito mais. A evolução da Dani foi de 70%. Ela melhorou bastante em questão de flexibilidade muscular. Hoje eu tô outra Daniela. Me senti. Serra da Cantareira, região metropolitana de São Paulo. Um pouquinho mais esquerda. É aqui que o Adalberto se realiza. Você pula do jipe, tem que amarrar o cabo numa árvore e pega uma cinta e empurra o outro jipe do amigo. É bom demais. Mas a coluna dele não gosta tanto assim. O jipe, chacoalha demais, né? Eu dei uma diminuída boa, porque as últimas trilhas que eu fiz, eu passava o dia seguinte de cama. Dor no trabalho, nos momentos de lazer. Você acha que chegou no limite assim de suportar essa dor? Sim, chegou no limite da paciência, eu não aguento mais sentir dor. Ele já foi a 3 médicos, mas nunca seguiu o tratamento. Dessa vez o Adalberto está decidido. É uma dor na lombar e formigamento e dor na perna direita e no pé direito inteiro. O relato do paciente e o exame físico são fundamentais para o diagnóstico. Dói? Dói. Dependendo do caso, o médico pode pedir exames complementares. O Adalberto fez uma ressonância magnética e o diagnóstico está claro. O que nós encontramos. Sentindo mais leve, mais feliz, com menos dor. Hora de contar para o médico. Está de parabéns, você cumpriu o primeiro degrau do tratamento. Vou te fazer o pedido de atividade física e de mais 10 sessões de fisioterapia então, tá bom, Daniela? Tá. Daniela também precisa perder peso, melhorar a postura no trabalho e fazer intervalos entre uma cliente e outra. Daqui pra frente as coisas vão melhorar e muito na minha vida. Ela nem imagina. Encontramos é uma espondilolistese, espôndilo é coluna, listese é escorregamento. A última vértebra da coluna lombar do Adalberto se o quanto. Depois de 22 anos juntos, o marido pediu a mão dessa nova Daniela em casamento. Eles vão oficializar a união agora, no começo do ano. Tô feliz, tô ansiosa. É um sonho, né? Agora é a vez da Ana começar a mudança. O importante é você sentir sempre alongar aqui atrás. A gente sempre procura fazer alguns exercícios que sejam fáceis para o paciente conseguir fazer em casa. Mas o começo foi difícil para Ana. Tá dando cãibra aqui.
As câimbras elas aparecem pela falta da atividade física, por ela não ter o hábito de fazer. Foi uma dor assim suportável, né, que dá para fazer. Ele deslocou e comprimiu um nervo que vai para a perna. Por isso, as dores que ele sente na região lombar se irradiam até o pé. Se você optar por um tratamento e se dedicar a isso, você pode escapar da cirurgia. Em geral, a opção é o tratamento com fisioterapia e atividade física. Mas em casos como o do Adalberto, em que a raiz nervosa está sendo comprimida, existe a possibilidade de cirurgia. Eu vou optar pela cirurgia mesmo. Ele tem pressa, agora mais do que nunca. 5 dias atrás, uma notícia desagradável pegou o Adalberto de surpresa. Foi desligado da empresa. Daqui 1 mês, 2 eu me recoloco ruim. E aí vou estar recente, novo numa empresa e ter que fazer uma cirurgia. A Ana também ficou desempregada há 1 ano e decidiu mudar de ramo. 1 mês depois, nós procuramos a Ana para saber do tratamento. Ai, dói muito aí. Foi um flagra, né, que vocês me deram na massagem, né? Eu precisava estar fazendo... De vendedora, passou a motorista de aplicativo. Olá, tudo bom? Tudo bom, e você? Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Um dos prejuízos dessa dor é porque quando eu sinto muita dor e estou trabalhando, eu tenho que voltar para casa. Por isso, antes de sair de casa, ela toma remédio. Mas depois de 7 horas ao volante, não há lombar que resista. Aqui. Aí eu tento dar uma estraladinha nas costas. E aí, mais físio, né? A Ana só foi àquela sessão de fisioterapia, depois abandonou. Hoje ela está com dor e passou na massagista para ver se aliviava. Acredito que eu represento, sim, uma parte grande das pessoas que desistem por ou distância, ou por ter que fazer exercício físico, se cansar. Mas ela garante que está fazendo em casa os exercícios que aprendeu na fisioterapia. Eu senti que melhorou, estou sentindo menos dor, estou conseguindo trabalhar mais tranquila. Quem não está nada tranquilo é o Adalberto. Chegou o dia da cirurgia. Tô com medo demais. 2 horas e meia de cirurgia. Por 2 cortes de 3 centímetros, os médicos trouxeram... Já fico mais relaxada, assim. Será que isso faz bem à coluna? Acaba sendo um movimento brusco, um movimento abrupto. Isso também não é bom a longo prazo. A Ana veio para uma consulta no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu sinto bastante dor nessa parte e também aqui no meio. Aqui no ciático dói. Doeu. O seu quadro a gente chama de discopatia. Os discos que separam as vértebras da coluna lombar da Ana se desgastaram e perderam a elasticidade e a altura. A situação está pior entre a 4ª e a 5ª vértebras. Não é nada grave, mas precisa de tratamento. Esse problema de degeneração, quando ele progride, Trouxeram para o lugar a vértebra que tinha se deslocado e liberaram a compressão do nervo. Tudo correu como planejado, né? 15 dias depois da cirurgia, o Adalberto começou as obras para abrir um lava-rápido em um shopping e não cumpriu o repouso. Ele também não fez a fisioterapia. Hérnias de disco. Se a nossa coluna tivesse apenas as vértebras, seria rígida. Osso bateria com osso e ninguém aguentaria de dor. Por isso, entre as vértebras, existe uma espécie de amortecedor, uma almofada que nós chamamos de disco. O disco tem um conteúdo gelatinoso, é como se fosse um chiclete com recheio. Quando a pressão sobre o disco é muito alta, ele fica inflamado. O conteúdo pode extravasar e comprimir os nervos. É a hérnia de disco. E nós vamos ter que cuidar de 3 coisas, basicamente: peso, postura e atividade física. Fisioterapia no começo e depois atividade física. Eu senti que se eu fizer o tratamento, eu vou ficar nova, né? Ficar novo para voltar a fazer o que ele mais gosta. Esse é o desejo do Beto. Dirigir, passear, final de semana, né? E é que o médico indicou. Resultado, 4 meses mais tarde, ele ainda sente a lombar. Eu achava que o médico ia cortar, arrancar e estava resolvido, era muito mais fácil. Agora, ele foi obrigado a se render. Faz a abertura do braço e volta. Introduzir o Adalberto à atividade física.
essa é a solução para ele, para a vida dele, para a qualidade de vida, não só da coluna vertebral, mas também como na parte fisiológica como um todo. E a cirurgia do Beto, como foi? Foi tirado todas as estruturas que estavam apertando o nervo. Ou seja, os médicos abriram mais espaço para os nervos que estavam pressionados. Eu tinha aqui esse banco e estava sempre sentando e me levantando. Hoje não, hoje eu sou capaz de ficar o dia todo aqui. Eu me sinto realizado, eu me sinto útil. Beto voltou a cuidar da pensão que mantém no quintal de casa. Eu nem imaginava que um dia eu poderia voltar a fazer o trabalho que eu fazia. Agora é só comemorar do jeito que o Beto mais gosta, com pescaria. A vida é outra. É a felicidade. Hoje eu estou feliz. Hoje é o futuro. Ajuda aí, Ju.